Nunca pensei em ser ativista ou defender direitos humanos ao acordar. A vida me colocou aqui. No dia 29 de setembro de 2016, Kenia Cuevas, uma trabalhadora da noite, saiu para procurar clientes com suas colegas na escuridão da noite, na Avenida Puente de Alvarado, isso na Cidade do México. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer, e embora a violência que veriam não fosse estranha para elas. E o fato é que uma delas, Paola Buenrostro, de 24 anos, entrou no carro de um possível cliente e ele tirou sua vida ali mesmo. A partir daí, Kenia e suas colegas tentaram fazer com que o agressor fosse preso e condenado. Mas não apenas pelo que ele tinha feito, pelo crime, mas porque ele havia cometido um assassinato de ódio contra uma mulher trans. A partir de então, Kenia começou uma luta incansável para que os direitos dela e de suas companheiras fossem respeitados em todo o país. Kenia Citlal y Cuevas Fuentes nasceu em 5 de setembro de 1983 na Cidade do México. Sua mãe morava nos Estados Unidos e seu pai havia formado uma nova família, então a pequena foi criada por sua avó. Ela morava com 6 irmãos mais velhos. O mais novo tinha 10 anos a mais que ela. A avó era professora de pré-escola e sempre tentou incutir valores morais em seus netos, mas não conseguiu. Apesar de o apartamento que servia de lar para os Cuevas ser muito pequeno, os irmãos de Kenia moravam lá com seus parceiros e filhos. As substâncias ilegais eram comuns e os maus tratos também. Os irmãos de Kenia aproveitavam as horas em que sua avó estava fora de casa para violentá-la. Eles se incomodavam porque, apesar de ser uma criança biológica, Kenia não se comportava como tal. Sua única defensora era sua avó quando voltava do trabalho às 5 da tarde. E com o passar dos anos, Kenia começou então a adquirir ainda mais traços de personalidade típicos de uma menina. E a fúria de seus irmãos, pois ao mesmo tempo ia crescendo também. Kenia sentia que havia algo de errado com ela, pelo menos de acordo com os mandatos da sociedade machista e homofóbica daquele eu, desde que me entendo por gente. Sempre soube que gostava de meninos, mas também sempre soube desde que me entendo por gente que isso era errado. Porque por ser menino eu tinha que gostar de meninas. E como se isso não bastasse, quando Kenia tinha 9 anos, sua avó faleceu devido a uma parada cardíaca. A pequena ficou sob os cuidados de seus irmãos, que continuaram a violentá-la física e emocionalmente, segundo o APAR. Na escola, ela sofria tratamentos parecidos com os que recebia de seus irmãos, e exatamente pelos mesmos motivos. Durante aquela época, uma de suas irmãs saiu de casa. Kenia não sabia, mas logo seguiria seus passos, cansada da falta de atenção dos irmãos. A jovem procurava algum emprego, queria poder pagar sua própria comida. Mas assim que Kenia recebeu seu primeiro salário, seus irmãos ficaram furiosos e tiraram dela. Depois de tantos anos de agressão e discriminação, a pequena Kenia decidiu fugir de uma vez por todas. Aos 9 anos fui expulsa dessa violência familiar para as ruas. E então? A primeira coisa que conheci foi o trabalho sexual com mulheres. Transgênero, pois eu já me identificava como uma mulher, mas no entanto, eu não sabia como expressar isso em uma sociedade machista. Certo dia, caminhou pela Alameda Central, sem rumo na vida, só sabia que não queria mais voltar para casa. Foi então que aconteceu uma aparição que selou seu destino. De repente, essa mulher entendeu que já não era um menino, como seus irmãos a fizeram acreditar, mas sim uma garota. No entanto, o conselho daquela mulher desconhecida não foi exatamente para realizar uma transição. O que ela disse foi para falar com os carros, conseguir clientes, ir com eles e fazer o que pedissem, tudo em troca de receber dinheiro. Kenia, muito inocente naquele momento, seguiu à risca a palavra daquela mulher. Minutos depois, um carro parou. Ela, ainda vestida e com aparência de criança, entrou no carro. O motorista não questionou sua aparência e dirigiu até o Hotel Mazatlán, perto do metrô Salto del Agua, na Cidade do México. Uma vez a sós no quarto, tiveram intimidade e, embora o homem tenha ido até onde Kenia permitiu, depois comeram e acabaram dormindo. No entanto, essa não foi a primeira experiência íntima de Kenia, já que mais tarde ela confessaria que já havia passado por situações semelhantes com seus colegas da escola primária. Ao acordar na manhã seguinte, o cliente já não estava mais e Kenia finalmente entendeu onde se encontrava. Ela percebeu que era um hotel que abrigava mulheres trans que exerciam a profissão mais antiga do mundo. Segundo ela, elas sempre acabam morando em hotéis porque o sistema as colocou em uma situação terrível. Quando querem alugar um apartamento ou morar em um carro-quarto, elas não conseguem fazer isso porque criminalizaram sua identidade, dizendo que todas são alcoólatras, viciadas, promíscuas e levariam vários homens e assim não alugam nada para elas.
Mas voltando e caminhando pelos corredores do hotel, essa garota encontrou duas mulheres trans. Impressionada com a beleza delas, perguntou como poderia ficar igual. Me aproximei de uma delas que perguntou se eu tinha dinheiro. Respondi que sim, mostrei o dinheiro e elas me levaram ao centro para comprar peruca, cílios, salto, vestido e maquiagens para mim. Com o dinheiro que Kenya Cuevas tinha ganhado ao se relacionar intimamente, na noite anterior, as duas mulheres a levaram ao Castelo da Fantasia, uma loja de roupas e acessórios, e disseram para ela que se quisesse ganhar mais dinheiro, precisava parecer atraente. Além das roupas, Kenya Cuevas deveria comprar meias, saltos, perucas, cílios postiços e maquiagem, se produzir e então, uma vez no hotel, a mulher experimentou tudo o que tinha comprado e pela primeira vez na vida, ficou satisfeita com sua aparência. Quando eu me vi diante daquele espelho, já arrumada, pela primeira vez me reconheci e disse: essa sim sou eu, é assim que eu quero ser. Naquela noite, suas duas novas companheiras a levaram até a esquina da Álvaro Obregón com a Insurgentes na colônia Roma e a apresentaram para uma cafetina chamada Angélica, dizendo que ela era sua nova filha. Apesar de ser menor de idade, a mulher facilitou para que ela trabalhasse em um dos pontos permitidos para o trabalho mais antigo do mundo, na Cidade do México, ou seja, onde tinha um acordo, por assim dizer, com a polícia. Eu não tô nem aí se é menor de idade ou não, eu quero é receber meu aluguel de 1.500 pesos. E que vá trabalhar era o que Angélica teria dito. E assim, com o passar dos meses, Kenya se tornou uma das trabalhadoras com mais clientes. E mesmo sem entender que isso tinha algo a ver com o fato de ser menor de idade, infelizmente, ela simplesmente estava animada. Por ganhar dinheiro fácil e rápido, decidiu que esse seria seu emprego permanente. Além disso, ela se sentia cuidada e querida pelas colegas, mas não pelo resto da sociedade, especialmente pelos policiais. E foi assim que, durante os anos seguintes, conseguiu superar os obstáculos que a sociedade machista e homofóbica lhe impunha. Ela continuou trabalhando e ganhando muito dinheiro até se tornar adolescente, e os clientes pararam de procurá-la como antes. Você sabe, pervertidos. Kenya teve que encontrar então outro tipo específico de clientela, e o próprio mercado a levou para os homens que buscavam companhia para consumir substâncias e fazer festas. No começo, ela esperava que o cliente perguntasse se ela queria consumir substâncias, mas depois viu nisso uma forma de escapismo e começou a consumir por conta própria. Chegou ao ponto em que ela mesma perguntava aos clientes se eles tinham substâncias para compartilhar com ela. Caso contrário, gastava o dinheiro que ganhava com eles para comprar as substâncias. E a esse vício se juntaram também o álcool e o cigarro, que acabaram deixando ela na falência. E quando tentava parar de consumir, desenvolvia então a síndrome de abstinência. De fato, em uma dessas ocasiões, aos 13 anos, sua saúde se deteriorou a tal ponto que tiveram que levá-la ao Hospital Fray Bernardino. Ao perceberem que ela era trans, a encaminharam para a área psiquiátrica, já que naquela época a homossexualidade e a transexualidade eram consideradas doenças mentais. Os médicos passaram a fazer exames sem relação com o vício dela e, ao saberem que Kenya não se protegia nas relações íntimas, os médicos falaram para ela sobre uma nova doença, cuja forma de transmissão era pelo contato sexual. Disseram que ela precisava fazer um exame. Então tinham que me fazer um exame. Eles coletavam tubos de sangue diferente de hoje, quando sabemos em minutos se somos reagentes. Na época eram tubos e o resultado levava 6 meses. Os mesmos 6 meses que fiquei no hospital, internado, até que finalmente chegaram. E então, aos 13 anos, eu já vivia com Bela. Quando a garota saiu do hospital, voltou a trabalhar como profissional da noite nas ruas. Mas os poucos programas que existiam para cuidar dela eram para menores, então, ao completar 18 anos, pararam de oferecer ajuda financeira. E começou a pedir moedas na rua ou para suas conhecidas. E novamente gastava tudo o que tinha em substâncias. Ela chegou, na verdade, ao ponto de não ter dinheiro nem para comer, nem para alugar um lugar para dormir. Então ela começou a trabalhar, também se limpando quando um cliente a levava para o hotel, pois aproveitava para tomar banho e lavar suas roupas. Ela entrou mais vezes em reabilitação, mas sempre acabava recaindo. Ela também não tratava o HIV e não mencionava que tinha, pois sabia que se as pessoas descobrissem, iriam discriminá-la ainda mais. E mesmo assim, os maus tratos acabavam acontecendo. Isso a levou ao que seria o começo do resto da sua vida. Posteriormente, ela começou em 99. Kenya, que na época tinha 20 anos, estava em um local de uso, onde os usuários costumam comprar substâncias na Garibaldi. Naqueles pequenos apartamentos também era permitido consumir a substância que se comprava. Enquanto Kenya então entregava seu dinheiro para a vendedora,
A Polícia Federal entrou no apartamento armada e encapuzada, jogou todos os presentes no chão. Nesse instante, a senhora que estava vendendo a substância para Kênia a jogou para ela. Então a polícia pensou que ela era quem estava traficando. A jovem tentou negar, admitindo que era apenas uma consumidora, mas não teve sucesso. E entre insultos e empurrões, os agentes colocaram a garota em uma caminhonete e a levaram para o Presídio Norte. 3 semanas depois, ela foi considerada culpada pelas acusações de posse, distribuição e venda do ouro branco, que na época resultava em uma sentença de 20 anos. Ela era culpada exclusivamente da segunda acusação, mas por não conhecer a lei, nem ter dinheiro para pagar um advogado, acabou aceitando a condenação. Ela foi levada novamente para o Presídio Norte, na ala masculina. Lá, assim como em todos os lugares, foi violentada e abusada intimamente. Os funcionários da prisão chegaram até a vender seus serviços, sem o seu consentimento, para outros detentos, para festas e festas noturnas. Na verdade, um dia, Kênia se cansou de suportar as agressões e brigou com um dos internos. Esse sujeito tinha uma navalha, mas ela conseguiu tomá-la e enfiou no estômago dele. Depois desse episódio, ela foi transferida para o Centro Feminino de Reinserção Social Santa Marta, em Catitla. Lá, finalmente, ela foi submetida a um tratamento contra o HIV, mas não foi o que esperava, pois desde o início foi discriminada por causa da sua doença. Mas além disso, ela percebeu algo. Todos os presos que supostamente estavam sendo tratados para o HIV acabavam morrendo. Inclusive, ela ficou sabendo que aquele dormitório era apelidado de quarto da partida, porque quem entrava lá não saía mais. Os companheiros recomendaram que ela não tomasse os medicamentos prescritos, pois ficaria mais doente, e ela seguiu o conselho. Cuidei de pessoas com HIV e vi mais de 200 morrerem em meus braços devido ao abandono institucional. Kênia descobriu que os medicamentos antirretrovirais que recebiam não eram vendidos em farmácias, mas sim fornecidos por um laboratório, em convênio com as autoridades da penitenciária, como um experimento. E assim ela começou a cuidar dos pacientes que realmente haviam tomado aqueles medicamentos, trocava suas fraldas, arrumava suas camas e até os alimentava na boca. Enquanto isso, as enfermeiras não se atreviam a tocá-los. Finalmente, Kênia convenceu seus colegas a iniciar uma denúncia coletiva, para que fosse possível acompanhar seus prontuários clínicos e realizar a supervisão médica daqueles que viviam com HIV dentro da prisão. E foi então que ela percebeu o abandono social e institucional que sofriam as pessoas que tinham a mesma doença que ela. A clínica especializada Condesa fez uma intervenção na Comissão de Direitos Humanos da Cidade do México, e a prisão teve que se responsabilizar pelos tratamentos que eram fornecidos no quarto da decolagem, junto com a secretaria. E assim, durante aqueles anos na prisão, a mulher conseguiu garantir o direito à saúde dos presos com HIV. No dormitório, passaram de 40 para 800 pessoas atendidas com um tratamento de qualidade. E o universo pareceu retribuir a Kênia, colocando-a no caminho da pessoa certa. E essa advogada me ajudou com um recurso que eu precisava porque saiu uma reforma sobre a lei de danos contra a saúde. Finalmente, depois de 10 anos, 8 meses e 7 dias na prisão, um juiz determinou que Kênia deveria ser absolvida do crime de venda de substâncias. E a justiça só disseram a ela: "Obrigado por participar. Você não foi selecionada, desculpe." Ao sair, teve que retornar à prostituição por falta de opções. Ninguém dava emprego para uma mulher trans com histórico de vício e prisão, mas algo nela havia mudado. Isso sim, graças à proximidade que havia formado com a clínica especializada Condesa, Kênia se capacitou para se tornar promotora na prevenção e tratamento do HIV. Acima de tudo, ela ajudava as trabalhadoras da noite. Seu objetivo era chegar aos lugares onde a sociedade civil não chegava, aos dormitórios, à população, aos banheiros. Ela dava camisinhas e testes rápidos de HIV para todas, e foi então que percebeu que muitas de suas amigas já sabiam há muito tempo que tinham HIV, mas não sabiam. Havia outras que nem imaginavam que tinham aquela doença, e foi assim que as coisas começaram a caminhar relativamente bem durante alguns anos. Até que mais uma vez a sociedade transfóbica cruzou seu caminho, e da pior maneira possível. Digo isso porque Kênia criou sua família com jovens trabalhadoras trans, que a chamavam de mãe. Entre elas estava Paola Buenrostro, uma de suas amigas mais próximas. No dia 29 de setembro de 2016, Kênia e suas companheiras estavam em uma das paredes, na Avenida Puente de Alvarado, na altura de Insurgentes, procurando clientes, até que apareceu um que chamou negativamente sua atenção. Esse homem começa a me dizer não.
Cabulear. Não, porque eu estava de vermelho, ele dizia, sai vermelho. E eu gosto das grandonas pra que me batam e tal, bem bonita. E depois ele me diz, é que acabei de ser roubado pelos policiais. Ele disse, mas só tenho 200 pesos nos bolsos, eu nunca vi. Ele nunca me mostrou. Então eu, quando já me dizem que, pois que eles roubam, ou quando estão com as calças, porque ele chegou com as calças e estava pedindo o serviço com as calças até os joelhos. Então ele já me diz, isso me parece muita luxúria. Quando nós três vimos e olhamos para a direita, já estava colocando Paola no veículo. Então ele faz a curva e a apenas 15 metros o carro para. E eu ouço Paola gritar, Kênia, Kênia, mas com uma voz de socorro. Então eu corro até o carro e exatamente quando chego na janela, eu olho para dentro e estou nas duas detenções. Ao ouvir os tiros, Kênia correu para ajudar a amiga. Corro até a esquina. Nesse segundo em que ia, descendo do veículo, ela o segura. A polícia deteve o homem enquanto Paola continuava agonizando no carro. Com um pequeno detalhe, o assassino dela havia colocado a arma na mão dela. Tinha certeza de que sairia da situação sem nenhum problema. E uma vez que o caso chegou ao julgamento, Kênia soube que o assassino de sua amiga, Arturo Felipe N., era um ex-militar que tinha permissão para portar armas. Ele declarou que Paola entrou em seu veículo, percebeu que era uma garota trans e disse que não queria mais os serviços dela. Foi então que, segundo Arturo, a jovem tentou atirar nele. Nessa versão dos fatos, ele teria agido em legítima defesa, supostamente. Mas tanto Kênia quanto suas companheiras protestaram fortemente, tentaram depor no julgamento sem sucesso e até negaram o acesso às informações do caso, dizendo para Kênia que ela não era testemunha, mas apenas uma curiosa. No local também a discriminaram por sua identidade de gênero. A todo momento eu entrava e perguntava para a promotora, mas ela me dizia que não podia me dar nenhuma informação. Ela me disse, é melhor você descansar, ela é uma prostituta da esquina, ninguém liga para ela. Virei e falei, ela é minha amiga, companheira, irmã, não saio até saber o que vai acontecer com ela. Tomei a iniciativa. Finalmente, Kênia conseguiu ter acesso a uma audiência. Quando o juiz perguntou sobre testemunhas, o Ministério Público disse, saia para não contaminar a audiência. Não foram apresentadas provas contra o responsável e após passar 2 dias detido, injustamente, ele foi libertado. Então, Kênia decidiu que mesmo não tendo as ferramentas para colocar o assassino de sua amiga atrás das grades, ela podia fazer algo por ela, que era dar-lhe um sepultamento cristão. Num primeiro momento, o promotor negou, mas entre ela e suas companheiras conseguiram convencê-lo e decidiram fazer um protesto para dar visibilidade ao terrível caso de discriminação e homicídio que sua amiga havia sofrido. Dessa forma, no dia 5 de outubro de 2016, acompanhada de mais trabalhadoras da noite de Puente de Alvarado, realizaram um bloqueio humano. Presente com Paola dentro de um caixão na Avenida Insurgentes, uma das vias mais importantes da cidade do México. Com essa ação, queriam alertar que mulheres trans estavam morrendo e ninguém se importava. Também que não as reconheciam, as violentavam, não lhes davam oportunidades de trabalho, nem de saúde, nem de moradia, nem de direitos humanos. A mídia compareceu ao local da manifestação e deu cobertura ao caso. E então, graças à cobertura da mídia que a manifestação conseguiu, 2 advogados se ofereceram para representar legalmente o caso de Paola e pouco depois conseguiram um compromisso do Ministério da Comunicação, SE. A decisão que deixava o assassino em liberdade seria apelada e até mesmo começou a mudar a forma como a mídia retratava as mulheres trans. Nós a maquiamos, a arrumamos do jeito que ela gostava, com seu estilo pessoal e dentro da sua expressão de gênero. E então isso chamou muito a atenção da mídia. Tinha um ou outro veículo de imprensa, porque naquela noite realmente foi notícia. Inclusive as manchetes das notícias naquela época ainda usavam o termo jotocídio. Mas o caminho de Kênia até a justiça não foi nada fácil. Ao revelar os problemas institucionais vividos por pessoas trans em várias fases da vida, Kênia tornou-se uma figura midiática. E as ameaças daqueles que não achavam que ela deveria ter direitos começaram a chegar. Na verdade, ela solicitou às autoridades medidas de proteção para sua segurança. A promotoria concedeu essas medidas, embora depois tenham voltado atrás, alegando que ela já não estava mais em risco. As ameaças, de qualquer forma, continuaram chegando e ficaram cada vez piores. Na verdade, em uma ocasião, enquanto ela estava viajando em Oaxaca, um grupo de pessoas invadiu sua casa.
Eles não a encontraram, mas tiraram a vida de Pamela Sandoval, uma de suas amigas que morava com ela. E de alguma forma, a justiça encontrou uma maneira de responsabilizar Kênia por isso. Desde então, perdi minha casa, pois a locadora disse que eu não podia mais morar lá. O Ministério Público não deixou eu pegar nada, pois estava sob custódia. Não porque nada havia acontecido ali. Com minha maletinha que trouxe de Oaxaca, precisei recomeçar. Foi nesse momento que decidi abrir uma organização civil. Enquanto isso, lutei pelo respeito à minha identidade e das minhas companheiras no México, obtendo algumas conquistas, mas ainda sem um abrigo. Por isso, decidi iniciar um novo projeto. No dia 2 de abril de 2018, fundei a Sociedade Casa de las Muñecas Tiresias. O objetivo era garantir os direitos das trabalhadoras da noite, pessoas em situação de rua, usuárias de substâncias, pessoas que vivem com HIV, pessoas privadas ou ex-privadas de liberdade, independentemente de sua orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. E no começo, eram reuniões em um parque público na Cidade do México, onde Kênia e outras pessoas aproveitavam o Wi-Fi gratuito fornecido pelo governo. Durante esse tempo, ela também aprendeu a ler e a escrever. Na verdade, uma amiga lhe emprestou um notebook antigo. E assim, ela e outras pessoas começaram a redigir cartas em nome de mulheres trans encarceradas. E foi assim que, finalmente, a associação começou a oferecer assessoria para mulheres trans. O acesso a documentos de identidade oficiais, acesso aos serviços de saúde, acompanhamento às vítimas de crimes de ódio e programas de estudos artísticos, esportivos e culturais. E principalmente fizeram com que soubessem seus direitos. Às vezes também ofereciam moradia a essas mulheres, visando garantir-lhes uma vida digna no futuro. E posteriormente, no ano de 2019, em 16 de dezembro, Kênia fundou o primeiro abrigo para mulheres trans no México, chamado Casa Hogar. Paula Buenrostro, assim como a Casa de Bonecas, esse lugar tinha o objetivo de hospedar mulheres trans e inseri-las na sociedade. Além disso, passou a se encarregar de realizar os enterros de suas companheiras trans, falecidas, doentes ou em situação de rua. Ela fazia isso totalmente sozinha, sem recursos, e pedia aos coveiros que cavassem de graça o buraco para o caixão. E finalmente, depois de muito tempo de luta, ela também deu o primeiro vislumbre de justiça. Porque também em 2019, com o acompanhamento jurídico de X Justiça para as Mulheres, Kênia conseguiu a Recomendação 0222019, emitida pela Comissão de Direitos Humanos da Cidade do México para a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo caso do transfeminicídio de Paola Buenrostro, que, por outro lado, em 2020, durante a pandemia, Kênia se organizou junto a um grupo de voluntários para distribuir alimentos a comunidades de baixa renda, na Cidade do México. Nesse mesmo ano, ela recebeu seu primeiro reconhecimento, quando a revista Quem 50 a nomeou como uma das 50 pessoas que transformam o México. E o Congresso da Cidade do México a reconheceu como Mulher do Ano na categoria Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Mas nem tudo o que aconteceu naquele ano foi positivo, porque em março, 2 funcionários da Secretaria de Defesa Nacional tiraram a vida de Naomi com um tiro. Nicole Lazonharé, trabalhadora da noite trans, que morava na colônia Guerreiro. Kênia acompanhou o caso, enfrentando a promotoria e assumindo a responsabilidade pelo corpo. Por fim, conseguiu que a Procuradoria-Geral de Justiça da Cidade do México se comprometesse a investigar o crime com protocolo de gênero. E se tornou o primeiro do tipo no país, onde os acusados foram levados a um processo judicial. E depois, em 2021, a revista Forbes reconheceu Kênia como uma das 100 mulheres mais poderosas do México. Nesse ano, ela também recebeu a medalha Toyota Edição por sua trajetória no ativismo nacional e, além disso, recebeu o prêmio Forjador. A Fundação Quadros e Rostos lhe concedeu o título de Diretora de Projetos Produtivos. E, enquanto isso, o caso de Paola continuava no Poder Judiciário. E em 30 de setembro de 2021, a Procuradoria-Geral de Justiça da Cidade do México fez um pedido público de desculpas por sua atuação no caso. Ernestina Godoy, chefe do órgão, reconheceu que as autoridades não haviam agido com a devida diligência. Também admitiu que não respeitaram a identidade de gênero da vítima. E, por fim, que não ofereceram proteção a Kênia quando ela sofreu atentados e ameaças de morte por exigir justiça para sua amiga. No mesmo evento, o deputado Temístocles Villanueva anunciou a apresentação de um projeto de lei em homenagem a Paola Buenrostro, para a tipificação do crime de transfeminicídio na Cidade do México. Embora não tenha sido aprovada naquele mesmo ano, em 2022, o Sol de Ouro entregou a Kênia o prêmio pelo seu mérito profissional pelo Círculo Nacional de Jornalismo.
Nesse mesmo ano, também o caso de Naomi Nicole obteve a primeira sentença. Com perspectiva em 2023, Kenia também fundou o primeiro mausoléu para mulheres, pessoas trans e LGBT, mais localizado no cemitério civil de San Lorenzo de Sonco, na cidade do México. Ela descreveu como um espaço para recuperar a memória e dignificar a morte daquelas mulheres trans, cujos corpos não são reclamados por seus familiares biológicos, mas sim por sua família escolhida, evitando que acabem em uma vala comum e sem identificação. E em 2024 chegou o momento pelo qual Kenia tanto havia lutado. E isso aconteceu em 18 de julho, quando o plenário do Congresso da Cidade do México aprovou a lei. Paola Buenrostro, conseguindo a tipificação do transfeminicídio como crime na capital do país. Com isso, buscava-se garantir o respeito à identidade de gênero das vítimas, prevenir a revitimização e empoderar a família escolhida por elas. Foi uma batalha com o próprio Congresso por causa dos legisladores. 3 vezes eles votaram e 3 vezes tiraram da votação. Então acredito que o que fizeram na quinta-feira foi um trabalho importante, de visibilidade, de início, de justiça. Além disso, a lei estabelece penas de 35 a 70 anos de prisão para quem cometer crimes de ódio contra mulheres trans. Também estabelece que, se algum funcionário dificultar a Procuradoria de Justiça em um caso de transfeminicídio, receberá uma pena de 3 a 8 anos de prisão. Nesse mesmo ano, Casa de Munhecas abriu um segundo abrigo na cidade de Morelos e começou o processo para abrir outros 2, buscando ao menos um abrigo por estado. Assim, a trajetória de Kenia Cuevas exemplifica o sofrimento delas. As mulheres trans, desde cedo, são discriminadas e violentadas até mesmo em sua própria casa. E para sobreviver, a maioria precisa enfrentar o trabalho da intimidade, o trabalho mais antigo do mundo, que as expõe a mais agressões. Mas o caminho dessa garota também mostra que, apesar de tudo, é possível seguir em frente, até mesmo no caso de Paula. Sua morte não foi em vão, porque conseguiu dar visibilidade tanto à violência quanto às injustiças que as mulheres trans sofrem no âmbito legal. E hoje, graças àquela época, o México é um lugar um pouco mais seguro, e hoje então, graças a Kenia Cuevas, o México é um lugar um pouco mais seguro para sua comunidade. Terminei o ensino médio e quero cursar Direito na faculdade.